Bom, galerinha, tá gravando. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, tá? Então, vamos lá, ó. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai conversando aqui um pouquinho, certinho? Para vocês entenderem como é que vai ser a nossa aula hoje. Então, a nossa aula hoje é o primeiro tópico do terceiro bimestre. Então, nosso terceiro bimestre começa hoje, tá, galera? Então, prestem bastante atenção. Eu já postei lá na plataforma para vocês a atividade 1 do terceiro bimestre, tá? Que atividade é essa? A atividade relativa às aulas que nós vamos ter hoje e amanhã, tá? Então, essa é a primeira atividade do terceiro bimestre, que é aquela atividade que vale uns pontinhos lá no final. Não sei se você lembra, tá? Então, não deixe de fazer, não deixe de enviar. Você pode enviar até quarta-feira que vem. Legal? Quem não tiver conseguindo enviar a atividade de revisão que eu passei na semana passada para vocês, tá? Tenta mais um pouquinho hoje. Qualquer coisa, manda um recadinho lá e um outro colega envia para você e eu vou ver o recadinho, tá? Tenta enviar lá da melhor forma possível. Mas não esqueçam, nossa primeira atividade do terceiro bimestre, primeira atividade oficial do terceiro bimestre, é a atividade que eu postei aliás, atividade 1 que eu postei lá na plataforma para vocês. Ok? Bom, nesse momento, eu quero aquela chuva de presente lá no chat, para a gente começar bem, tá? Então, me dá aquela chuva de presente lá no chat para garantir a presença de hoje. Certinho? É isso aí, galerinha. Estou recebendo aí a chuva de presente lá no chat. Bacana. Vou alternar minha câmera para a gente poder começar, galera. Vou alternar minha câmera aqui, ó, para a gente poder iniciar. Legal? Bacana. Só um minutinho. Estou alternando aqui minha câmera para a gente poder iniciar. Tá aí. Então, bom dia a todos mais uma vez, né? Lembrar que oficialmente nosso terceiro bimestre está começando hoje, né? Meu recadinho do coração para vocês. Vocês são um show, sempre é muito bom estar aqui com vocês. Aproveitem ao máximo a nossa aula. Qualquer coisa, abre o microfone, se tiver alguma dúvida, pergunta. Então, nossa aula de hoje começa com o tópico arcos côngruos, tá? Então, continuação aí da nossa trigonometria, né? Estamos trabalhando aí na circunferência trigonométrica e o nosso primeiro tópico aqui, ó, do terceiro bimestre, ó, vou até colocar aqui para você não ter dúvida, ó. Terceiro bimestre. Então, nosso terceiro bimestre começa aqui, ó, em arcos côngruos, tá? Galera, o que são arcos côngruos? São arcos que estão na mesma posição na circunferência trigonométrica, porém, se diferenciam pelo número de voltas, tá? Vou mostrar isso aqui para vocês. Esse daqui é o meu ciclo trigonométrico. E a gente sabe que uma volta no ciclo trigonométrico, ela tem 360 graus, tá? Isso não é novidade para ninguém. Agora, vamos entender o seguinte, ó. Vamos entender o seguinte. O meu ciclo trigonométrico, ele não é restrito a uma volta. Eu posso dar aqui, sobre o meu círculo trigonométrico, quantas voltas eu quiser. É como se fosse uma pista circular de corrida e eu corresse aqui, ó, quantas voltas eu quisesse, ó. Só que você tem que entender o seguinte, toda vez que você dá uma volta completa, você rodou 360 graus, certinho? Então, se você der 2 voltas completas, você vai ter rodado 720 graus. Se você rodou 3 voltas completas, você vai ter rodado 1080 graus. Se você rodou 1, 2, 3, 4 voltas completas, você vai ter rodado 1440 graus, e assim por diante.
Então, cada volta que você dá aqui, ó, completinha, você vai adicionar a volta anterior 360 graus. É assim que funciona, tá? Então, cada vez que você der uma volta, você vai adicionar 360 graus. Bom, lembrar uma coisa, lembrar que eu posso girar no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, ou eu posso girar no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, eu tenho essas duas possibilidades para girar. Lembrar o seguinte, que o padrão é girar no sentido positivo, sentido anti-horário, tá? Então, eu posso girar tanto nesse sentido positivo quanto nesse sentido negativo, mas o padrão é o positivo, no sentido que anti-horário. Bom, vou dar um exemplo para vocês de arcos côngruos. Você vai vir aqui, ó, e vai marcar um arco qualquer sobre a circunferência, tá? Então, você vem aqui, ó, e marca um arco qualquer que varia de 0 a 360 graus. Por exemplo, vou marcar aqui os 60 graus, tá? Ó, vou marcar aqui os 60 graus. Então, 60 graus está nessa linha aqui, ó. Peguei meu transferidor, marquei aqui, ó, 60 graus. Ó. Então, essa abertura angular nesse sentido positivo, tá? Porque é o sentido padrão. Marquei aqui, ó, 60 graus, ó. Tá vendo? Ó? Então, marquei o ângulo de 60 graus. Aí é o seguinte, ó, para marcar o ângulo de 60 graus, eu saí do zero e fui até os 60 graus. Ó. Parei aqui, ó. Aí, a partir dos 60 graus, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma volta completa, ó, e vou parar na mesma posição. Eu continuo tendo 60 graus? Não, galera. Por quê? Porque se eu rodei aqui 60 graus, parei aqui, e deu uma volta completa a partir dos 60 graus, eu somei a 60 graus 360 graus. Então, na verdade, o meu ângulo aqui girado, tá? Nessa posição, vai ser o quê? Vai ser 60 graus mais 360 graus. Só somar na sua calculadora aí. Vai dar exatamente 420 graus, ó. Tá vendo? Ó? Então, esse é o meu ângulo correspondente a 60 graus, só que dado uma volta completa a partir de 60 graus. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu estou em 420 graus, ó. Tá? Vou dar mais uma volta completa, ó, e vou parar na mesma posição. Legal? Ó? Vou dar mais uma volta completa e vou parar na mesma posição. Então, o que eu vou fazer? Se eu dei mais uma volta completa, eu vou somar 420, 360 graus. Ó, e vou encontrar 780 graus. Tá vendo? Ó? Então, 60 graus, eu saí do zero, cheguei em 60 graus, parei aqui. A partir de 60 graus, eu dei uma volta completa, parei na mesma posição. Ou seja, eu estou em 420 graus. A partir do 420 graus, eu dei mais uma volta completa, parei na mesma posição. Eu estou em 780 graus. Qual que seria o próximo valor se eu desse mais uma volta completa? Só somar 360 graus. Ó. Vai dar o quê? 1.140 graus. E assim, galera, ó, eu vou continuar infinitamente, ó. Tá vendo, ó? E aí eu continuo infinitamente quantas voltas eu quiser dar. Legal? Tá vendo esses arcos aqui, ó? 60, 420, 780, 1.140 graus. Todos eles, ó, estão na mesma posição. Porém, eles se diferenciam pelo número de voltas. Então, eles são chamados de arcos côngruos. Côngruos. Então, isso são arcos côngruos. São arcos que estão
na mesma posição na circunferência trigonométrica, no ciclo trigonométrico, porém eles se diferenciam pelo número de quê? De voltas. Legal, ó? Então, isso são arcos o quê? Côngruos. Certinho, ó? Então, arcos côngruos são arcos que estão na mesma posição, porém se diferenciam pelo número de quê? De voltas. Galera, então tá aí, ó. Esses são os arcos côngruos. Tira um print dessa tela aqui, ó, para eu mudar para a próxima página. Me dá um ok aí no chat para eu poder mudar. Ok, Camilinha, você vai ser minha secretária, tá? Bacana, show de bola. Aí, galera, é o seguinte, para esses arcos côngruos, eu consigo escrever uma expressão geral, tá? Eu consigo escrever uma expressão geral. Vamos olhar aqui, ó. Preste bastante atenção. Eu tenho aqui, ó, o primeiro arco, que é o arco da inicial, da primeira volta, tá? Então, o arco da primeira volta é 60 graus, certinho? Esse arco aí, ó, da primeira volta, eu vou chamar de alfa. Ó. Tá aí, ó. Ele é o meu alfa, é o arco da primeira volta. Vamos escrever aqui para não ter dúvida, ó. Então, quem é o alfa? O alfa é o arco da primeira volta. Ó. Arco da primeira volta. Ou arco entre zero, aliás, que varia de 0, tá? A 360 graus. Ó. Tá aí, ó. Então, o arco da primeira volta varia de 0 a 360 graus, como eu coloquei aí. Certinho? Aí é o seguinte, a esse arco, a cada volta eu vou somar quanto? 360 graus, certinho? Não foi isso que eu fiz aqui, ó. Peguei o 60 aqui, que era o arco da primeira volta, ou seja, o arco do intervalo de 0 a 360 graus, e a ele eu fui somando quanto? 360 graus a cada volta. Esse número de voltas, para ficar mais simples, para eu não ter que ficar somando o 360 a cada volta, eu multiplico pelo número de voltas, que vai ser o K, ó. Então, quem é o K, galera? Esse K aqui, ó, ele vai ser, ó, o número de voltas, ó. Esse K vai ser o número de voltas. Tá aí, ó. Galera, outro detalhezinho. Esse K, como ele é o número de voltas e as voltas sempre vão ser inteiras, esse K, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, é esse Z aqui, ó. Z é o conjunto que representa os números inteiros, ó. Tá aqui, ó, esse Z afrescurado, com esses dois tracinhos aqui, é o conjunto dos números inteiros. Tá vendo essa expressão aqui? Ela vai gerar um ângulo fora da primeira volta, ó, que eu vou chamar de θ. Ó. Então, quem é esse θ aqui? Ó? Esse θ, galera, vai ser o ângulo fora da primeira volta. Ó. Então, ângulo ou arco, né? Tanto faz. Ângulo fora da primeira volta, tá? Então, o θ vai ser o ângulo fora da primeira volta. Então, galerinha, com isso aqui, ó, a gente conclui a expressão dos arcos côngruos. Então, como determinar, por exemplo, o 780? Vai ser o 60, ó, quantas voltas inteiras eu dei, ó, quantas voltas completas eu dei para chegar no 780? Não foram 2 voltas inteiras, ó? Então, 60 mais 2 vezes 360, ó. Então, o meu K, ó, é 2. Número de voltas, o quê? Completas, tá, galera? Completas. Então, K é o número de voltas completas. E o K pertence ao conjunto dos números, o quê? Inteiros. Tá aí, ó. Essa expressão geral dos arcos côngruos, eu posso escrever ela em graus e também eu posso escrever ela em radianos, ó. Então, onde tem 360 graus, eu vou substituir por radianos, ó.
Então, vai ficar assim, ó, o mesmo θ, que é o ângulo fora da primeira volta, é igual ao alfa, que é o ângulo da primeira volta, mais, só que em vez de 360 graus, eu vou colocar o quê? 2π vezes quem? O K, ó. Bacana, ó. Com o K, mesma coisa, tá? Pertencente ao conjunto dos números inteiros. Tá aí, ó. Bacana? Então, essa é a expressão geral dos arcos côncavos em graus, quando ele me der a medida em grau, e quando ele me der a medida em radianos, é essa daqui. Ok? Tira um print dessa tela aqui para eu poder mudar. Bacana? Me dá um ok aí na telinha, galera. Me dá um ok na telinha. Ok, Camilinha? Show de bola, garoto. Agora, galera, ó, vamos ver na prática como é que funciona aí, ó. Vamos resolver um exercício. Acompanha aí comigo para você entender. Ó. Exemplo 1. Determine o arco côngruo a 120 graus, ó, está em graus, então vou usar a expressão geral dos arcos côngruos em graus, na 8ª volta positiva. Então, olha só, galera, presta atenção aqui para você entender. Ó. Ele quer o meu θ, certinho. Ele me deu o alfa é 120 graus, mais 360 graus vezes o K, que é o número de voltas completas, tá? Então, vamos lá, ó. Ele quer o θ, o meu alfa... Olha como é que é fácil, galera. O meu alfa é 120 graus, mais 360 graus, vezes o quê? 8ª, 8, ó. Então, 8 voltas completas. Positiva porque eu estou girando em que sentido? Lembra disso? Sentido anti-horário. Lembra? Ó, vou voltar aqui para te mostrar, ó. Quando eu giro no sentido anti-horário, é o sentido o quê? Positivo. Ó. Quando eu giro no sentido horário, é o sentido o quê? Negativo. Então, estou girando assim, ó, no sentido positivo. Ok. Legal. Bom, então vai ficar aqui o seguinte, ó, você pega a sua calculadora e multiplica aqui 360 graus vezes 8, ó. Ó como é que é fácil. Dá 2.880 mais 120, ó. Vai dar exatamente 3.000 graus. Então, tá aí 3.000 graus, ó, determinado. Então, galerinha, o que aconteceu? Ó? Só presta atenção para você entender geometricamente o que aconteceu aqui, ó, na prática. Eu saí aqui do 0 grau e fui até os 120 graus. Ó. Tá aí, ó. Fui até os 120 graus. Ó. Tá vendo? Ó? Tá aqui, ó. 120 graus. Aí, a partir dos 120 graus, eu dei 8 voltas completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas completas. Quando eu dei 8 voltas completas, eu cheguei no 3.000 graus, ó, depois de 8 voltas. Depois de 8 voltas, eu cheguei no 3.000 graus. Entendeu aí como é que é? Então, bem simples, tá? Bem simples, simples, simples. Galera, vamos para o exemplo 2, ó. Exemplo 2, ó. Eu quero o arco côngruo a menos 30 graus, tá vendo que agora ele é negativo, ó, tá? Na 4ª volta negativo. O que quer dizer isso, ó? Quer dizer que eu vou rodar no sentido negativo, ó, no sentido horário, ó, tá vendo, ó, para cá, ó. Ok, ó, vou rodar no sentido negativo, ó. Então, o que vai acontecer? Presta atenção para você entender, ó. Vou montar a expressão dos arcos côngruos. Θ, que é igual a alfa, mais 360 graus, vezes o K, que é o número de volta. Lembrar, galera, sempre que o K pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Ó, o K, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, são voltas completas. Então, o que vai acontecer? Quem que vai ser o θ? Vai ser igual a menos 30 graus, que é o arco da primeira volta, mais 360 graus vezes o K. Como são voltas no sentido negativo, quantas voltas? 4ª volta?
Então, vezes menos 4 entre parênteses aqui, porque vai estar multiplicando, ó, tá? Como são voltas negativas, ó, menos 4, ó, ele quer a quarta volta negativa. Então, θ vai ser igual a menos 30 graus, né? Mais vezes menos dá menos. O que é 360 vezes 4? Dá 1.440 graus, ó. Tá vendo? Ó? Se multiplicar 360 por 4, dá 1.440 graus. Mais vezes menos dá menos. E aí eu vou, como os sinais são iguais, eu vou somar e vou conservar o sinal. O que é menos 30 graus menos 1.440 graus? Não vai dar menos 1.470 graus? Galera, tá aí, ó, o arco côngruo a menos 30 graus na quarta volta negativa. Deixa eu mostrar aqui geometricamente como é que é isso, ó. Então, eu venho aqui, ó, vou girar, como é menos 30 graus, eu vou girar no sentido negativo. Menos 30 graus está mais ou menos aqui, ó. Menos 30 graus, ó. Tá vendo, ó? Menos 30 graus. E aí, o que vai acontecer, ó? Eu vou rodar aqui, ó, no sentido negativo, a partir desse ponto, ó. Uma volta negativa, 2 voltas negativas, 3 voltas negativas, 4 voltas negativas, no sentido horário aqui, ó, no sentido negativo. E vou chegar onde? Depois de 4 voltas negativas, ó. Depois de 4 voltas negativas, ó, menos 4 voltas, eu cheguei no 1.470 graus, o quê? Negativo, tá? Ó, 1.470 graus negativo. Legal? Ó? É assim que funciona. Ó. Tá vendo? Ó? Então, você vê que não tem mistério. Ó. Se ele falar que é volta positiva, roda no sentido anti-horário. Se ele falar que é volta negativa, roda no sentido que horário, tá? E aí lembrar que no sentido anti-horário, o K é positivo. No sentido horário, o K é negativo, como foi o caso aqui. Tira um print aí dessa tela, me dá um ok aí para a gente passar para a próxima. Me dá um ok aí para a gente passar para a próxima. Então, galerinha, vocês viram aí como determinar os arcos côngruos. Legal, ó? Como determinar os arcos côngruos. Agora, galera, a gente vai fazer o caminho de volta, tá? O que é o caminho de volta? Presta bastante atenção para você entender aqui, ó, o caminho de volta. Ó. Vou pegar aqui para você entender, ó. O caminho de volta é o seguinte, ó. Tá vendo, ó? A partir dos 60 graus, a gente foi determinando os arcos aqui, ó. 420, 780, 1140. Agora é o seguinte, galera, eu vou voltar. O cara me deu aqui o 1140, me deu 780, me deu 420. Eu quero voltar para o 60, para o arco da primeira volta positiva. Esse arco da primeira volta positiva, a gente chama de primeira determinação positiva de um arco. Tá, ó? Ou primeira det mais, simplesmente, ó. Como tá aqui, ó. Arco da primeira volta positiva é a primeira determinação positiva de um arco, ou primeira det mais. Só esclarecendo para você, ó, no caso aqui desses arcos aqui, ó, 60, 420, 780, 1140 e assim continua, o 60 graus é a primeira det mais. O 420 graus é a segunda det mais. O 780 graus é a terceira det mais. O 1140 graus é a quarta det mais. E assim vai. Só que o que me interessa é a primeira det mais, os 60 graus. Ou seja, eu quero o arco da primeira volta positiva. E para determinar o arco da primeira volta positiva é muito simples. Ó. Basta você pegar o arco fora da primeira volta e dividir esse arco por 360 graus. Quando você divide esse arco por 360 graus, como está dizendo aqui no texto, você vai adotar quem como primeira determinação? O resto, ó. Tá aí, ó. Grifei para você. Então, você vai adotar o resto como primeira determinação.
Aí você tem que entender o seguinte, galera. Se o resultado for positivo, você encontrou a primeira DET+. Ó. Se o resto for positivo, você encontrou a primeira DET+. Se o resto for negativo, ó, se o resultado for negativo, você encontrou a primeira DET-. Como normalmente nós pedimos a primeira DET+, que é o padrão trabalhar com arcos positivos, então, se você encontrou a primeira DET-, basta você pegar a primeira DET- e somar a ela 360 graus, que você vai encontrar, assim, a primeira DET+. Tira um print dessa tela para a gente passar para a próxima página aí e você entender como é que é na prática. Tirou um print? Ok. Legal. Olha para cá, acompanha aqui comigo, galera. Acompanha aqui comigo, que agora você vai ver na prática como é que se calcula a primeira DET+ de um arco. Bom, exemplo 1, ele quer a primeira DET+ do arco de 3.000 graus. Fala. Alguém falou alguma coisa, galera? Professor? Fala, pode falar. Pode falar. Alô? Galerinha, ó. Fala, bacana, então vamos lá. Vamos voltar na página anterior, porque a internet está caindo toda hora. Não, sem problema. Tá aqui, ó, a página anterior. Você quer tirar um print? Tira um print aí. Tá aí, ó. Me dá um okzinho quando tirar. Outra coisa, galera, vamos compartilhando esses prints aí, tá? Beleza? Posso mudar? Ok, legal, bacana. Qualquer coisa eu volto, pode pedir, tá? Bom, então no exemplo 1, ele quer que você calcule a primeira DET+ do arco de 3.000 graus, certinho? Então presta atenção para você entender aqui, ó. Acompanha aqui comigo. Você vai pegar o 3.000 graus, ó. Se para aí a gente multiplicou, para voltar a gente vai fazer o quê? A operação inversa da multiplicação. Quem é? Né, a divisão, ó. Então, você pega os 3.000 graus e divide, ó, por 360 graus, ó. Tá vendo, ó? Então, pega o 3.000 graus, divide por 360 graus. Só que é o seguinte, galera, essa divisão aqui, ela não tem vírgula e não tem aquele negócio, divide o primeiro, não, é direto, tá? Você vai pegar a sua calculadora aí, ó, vai pegar 3.000 e dividir direto por 360 graus. Vai dar 8,33. A gente não trabalha com parte quebrada, tá? A parte quebrada vai virar o resto. Então, na verdade, dá 8 voltas completas, tá? Esse 8 aqui é o número de voltas, tá? É o K, ó. Esse 8 aqui representa o K, ó. Tá? Ó. Número de voltas completas, tá? Ó, como eu já mostrei lá no ciclo para você, ó. Número de voltas completas. É isso aqui, ó. Aí você multiplica aqui, ó, 8 vezes 360, vai dar o quê, ó? 2.880 graus, ó. Tá aí, ó. Bacana, ó. Aí aqui, ó, como é mais, ó, mais vezes mais dá mais, ó. Tá vendo, ó? Por isso que são voltas o quê? Positivas, ó. Para você determinar o sinal do 2.880, mais vezes menos dá menos, traz... Aliás, mais vezes mais dá mais, né? Ó, aqui é mais, ó, tá vendo? Ó, mais vezes mais dá mais, vem para cá invertido, menos, ó. Por quê? A gente sabe que o resto é sempre a diferença entre dois valores. E para ver essa diferença, os sinais têm que ser o quê? Opostos. Então, se aqui é mais, aqui é menos. Se aqui for menos, aqui vai ser o quê? Mais. O que é 3.000 menos 2.880? Não é exatamente 120 graus? Galera, quem que é 120 graus? É a primeira determinação positiva, que era ela que eu queria, ó. Tá vendo, ó? Vou mostrar de novo aqui, ó, na circunferência para você lembrar, ó. Tá vendo 120 graus? Aí quantas voltas eu dei aqui completas, ó? Não foram 8, ó? E cheguei no 3.000.
Se eu quiser voltar, em vez de multiplicar 8 vezes 360, eu divido 3.000 por 360 graus, que foi o que a gente fez aqui para encontrar a primeira decimais. Legal? Viu aí, ó? Tranquilo, tá? Então, você vai adotar como primeira decimais o resto da divisão, né? O quociente aqui é o número de voltas completas, que é o K. Exemplo 2, galera. Olha para cá, acompanha aqui comigo. Mesma coisa, só que agora o arco é negativo, ó. Então, menos 1.470 graus. O que eu vou fazer? Ele não quer a primeira decimais? Vou dividir por 360 graus. Sempre. Alguém pode me perguntar assim, sempre, professor? Sempre. Quer achar a primeira decimais de um arco fora da primeira volta? Divide ele por 360 graus. Aí você vai encontrar o seguinte, ó. Menos 1.470 dividido por 360 graus vai dar menos 4, ó. Então, esse daqui, galerinha, ó, é o meu K, ó. Tá, ó. Número de voltas completas, ó. Número de voltas completas, tá, ó. Só que você tem que entender o seguinte, como eu estou com arco negativo, eu estou girando no sentido quê? Negativo, no sentido horário, ó. Então, por isso que aqui é menos 4. O que é 4 vezes 360 graus? Né? 1.440 graus, ó. O que é menos vezes mais? Não é menos? Traz para cá trocado mais, ó. Lembra do que eu falei, ó? Se aqui é menos, aqui é mais. Se aqui é mais, aqui é menos. Por quê? Porque o resto da divisão é sempre a diferença entre os dois. E para haver diferença, os sinais têm que ser o quê? Opostos. O que é menos 1.470 mais 1.440? Dá menos 30 graus, ó. Galera, viu o meu resto aqui, ó? Ele não é positivo igual era o anterior aqui. O meu resto é negativo, ó. Então, eu acabei de encontrar, ó, galera, ó, esse valor que eu acabei de encontrar aqui, ó, tá? Ele é exatamente quem? A minha primeira det, o quê, pessoal? Menos, ó, primeira det menos. Só que eu não sei se você percebeu, lá no texto, ele quer a primeira det mais, ó. Ele quer a primeira det mais. Então, o que eu tenho que fazer? O que foi dito para você, ó? Presta atenção, vou voltar lá na página anterior de novo, ó. Quando é a primeira det menos, soma seu valor negativo encontrado com 360 graus. Então, soma-se o valor negativo encontrado com 360 graus, encontrando assim a primeira det mais, ó. Tá aqui, ó, galera, ó. Vou grifar para você, ó. Tá escrito aqui, ó, bonitão, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Então, o que vai acontecer, ó? Tá vendo que o valor encontrado é negativo, ó? Então, é a primeira det menos. O que você vai fazer? Vai pegar menos 30 graus e somar a essa medida aqui, ó, 360 graus. Isso aqui, galera, vai dar o quê? 330 graus positivo, ou seja, esse aqui é a primeira det positiva, a primeira det mais. E tá aí, galerinha, a primeira det mais encontrada do arco de menos 1.470 graus, tá? Só para você entender um detalhe, tira um print dessa tela aqui para eu te mostrar esse detalhe. Tira um print dessa tela aqui para eu te mostrar esse detalhe. Me dá um ok aí no chat. Tira um print dessa tela aí. Valeu, Camila. Bacana. Show demais. Depois vocês compartilham esses prints aí, como eu falei. Galera, ó, só para eu te mostrar aqui um detalhe. Toda vez que eu tenho um arco aqui sobre a circunferência trigonométrica, ó, por exemplo, eu tenho um arco aqui, ó, de, sei lá, 210 graus, ó. Tá vendo, ó? Então, esse arco aqui é 210 graus, está no terceiro quadrante, tá? Ó, lembra? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Legal? Está no terceiro quadrante. Galera, 210 graus, se eu rodar no sentido o quê? Positivo, ó. Assim, ó. Agora, eu posso estar rodando no sentido negativo, ó. Assim, ó. Tá vendo, ó?
aí é o sentido negativo, ó. Posso estar rodando nesse sentido, ó, sentido negativo, tá? Nessa mesma posição, eu tenho um positivo rodando nesse sentido e um negativo rodando nesse sentido. Quem que é o negativo aqui? Só somar, ó, quer ver, ó? Pega aqui, ó. Ó, vai dar exatamente 150 graus, o quê? Negativo, ó, tá vendo, ó? Então, nessa posição aqui, ó, eu rodei daqui até aqui, ó, 150 graus nessa posição, ou seja, no sentido negativo. Então, aqui é negativo. E rodei para cá, ó, 210 graus no sentido positivo. Então, eu tenho 210 graus positivo. Então, galerinha, em todos os pontos da circunferência trigonométrica, eu tenho arcos positivos e na mesma posição eu tenho um negativo, que é rodando no sentido horário, que é o sentido negativo, tá? Então, só para ficar claro isso aí para vocês, tá? É uma observação. Vamos fazer o terceiro exemplo aqui, ó, da primeira det+, ó. Só que agora é o seguinte, ó, ele me deu um arco em radianos, percebeu, ó? Então, o que eu faço quando ele me dá um arco em radiano? Eu venho aqui, ó, e transformo para graus, ó. Para transformar aqui, ó, radiano para grau, basta substituir aqui no lugar de π radianos, ó, por 180 graus. Então, vai ficar assim, ó, 11 vezes 180 graus dividido por 4, ó. Vou transformar para grau, ó. Então, vai ficar assim, ó, 11 vezes 180 graus igual dividido por 4, dá 495 graus. Você está vendo que 495 graus é um arco fora da primeira volta, porque a primeira volta vai até 360 graus. Bacana? Então, ele quer o quê? Ele quer a primeira det+, ó. Então, quem é a primeira det+ aqui? Pega 495 graus, ó, e divide por quanto? Por 360 graus, ó. Divide aqui, ó, por 360 graus, como eu te ensinei, ó. Tá vendo, ó? Vai dar 1, né, ó? 1 vezes 360 graus, 360 graus, ó. Tá vendo que aqui é positivo? Aqui é positivo, mais vezes mais dá mais, ó, tô rodando no sentido positivo, ó, mais vezes mais dá mais, vem para cá o quê? Menos, né? A gente troca o sinal aqui, ó, para poder fazer a diferença. Se aqui é mais, aqui é menos, ó. Se aqui é menos, aqui é mais, ó. 5 menos 0 dá 5, ó, tá aí, ó. 9 menos 6 dá 3 e 4 menos 3 dá 1. Então, quem é a minha primeira det+, ó? É 135 graus, ó. Tá aí a primeira det+ determinada, 135 graus. Galerinha, dúvidas? Tira um print aí para você ter direitinho. Tira um print da tela aí para você ter isso daí bonitinho. Tirou um print? Tirou um print? Então, beleza. Apareceu em radianos, transforma para grau, faz a mesma coisa, ó, você vai encontrar aqui a primeira det+. Se o arco for negativo, tá? Se você encontrar a primeira det-, o que você vai fazer? Somar ele 360 graus e encontrar o correspondente, o quê? Positivo. Legal? É isso aí, galerinha. Vou alternar minha câmera aqui. Nossa aulinha de hoje, né? Essa primeira aula vai ficando por aqui. Abraço do Anibal, até a próxima. Quem quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Valeu, galera!